O volante é o Pulga, né? O volante é o É. Pulga. Não tem muita discussão. Agora, tem um detalhe aqui, eu estou com os números aqui do SofaScore, tá? De 2022 para cá, todas as competições, tá? 22, 23, esse pedacinho que já tivemos desse ano. Jogos como titular, tá? Pedro, 126, Gabigol, 128. Não, perdão, jogos no total. Pedro, 126, Gabigol, 128. Quase a mesma coisa. Agora, como titular, olha a diferença. Pedro, 88, Gabriel, 102. 14 jogos a mais como titular teve o Gabriel. Gols, olha a diferença absurda. 70 do Pedro, 51 do Gabriel. Assistências, 12 do Pedro, 9 do Gabriel. Minutos para participar de um gol, 96 do Pedro, 154 do Gabriel. Vou repetir, 96 do Pedro, 154 do Gabriel. Significa que 96 minutos é um jogo praticamente, né? Um jogo e meio, né? É um jogo de futebol, aliás, inteiro, 90 minutos. Então, 96, é um jogo com os acréscimos, vai. Então ele participa de um gol, ou ele faz o gol, ou ele dá assistência. Por jogo. Pontaria da finalização, Pedro 48%, Gabigol 41%. Está aí um pouco da explicação dos gols perdidos, né? Nenhum dos dois chega a 50% em acertar o alvo. Agora, conversão de chances claras. A do Pedro um pouco melhor, 53%. A do Gabigol de 39%. Significa, gente, que o Gabriel perde, desde 2022, tá? 61% das chances claras que caem nos seus pés. E o Pedro perde 47%, que também é muito. A do Gabriel é bem pior. Finalizações para marcar. O Pedro precisa chutar 4 vezes contra a meta adversária, ou cabecear, né? Arrematar para fazer um gol. O Gabriel, 7 vezes. Acho que fui claro, né? Tem uma diferença grande aí, né? Isso aí é um recorte de 2022, ano de títulos, 2023, ano de fiascos vergonhosos, e 2024 que está começando. A diferença é enorme. Aí você tem jogos contra todo mundo. Só faz gol do Boa Vista. Não, não. Você tem jogo contra todo mundo, amigo. Tem Vélez, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Vasco, tem Fluminense. E tem gol do Pedro contra esses times todos aí, tá? Mas o gol do título foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, o Flamengo não chegaria a disputar os títulos que disputou. Inclusive o gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense, né? Teve isso também. Né? E o Pedro fez gol de título, porque a Copa do Brasil vai para os pênaltis com o gol do Pedro. Então a questão que eu acho é o seguinte: mesmo, se termina 1-0 Corinthians, exato. Então, a realidade é isso que o André falou. As pessoas estão meio desesperadas de fato, ótima abordagem, aliás, porque elas estão percebendo o seguinte: não está acontecendo, gente. O cara sai de casa, vai para o jogo, liga a TV, o computador para assistir o jogo do Flamengo, assim, porra, cara, hoje o Gabriel vai arrebentar, tenho certeza, vai começar jogando, já vi aqui a escalação, né? É hoje, cara. Hoje o meu ídolo vai. Não acontece. Não acontece. Aí ele perde um gol contra o Volta Redonda com 7 minutos. Aí aos 8 ele faz o gol, cara. Hoje ele vai meter 3. Nenhuma jogada aconteceu mais assim, digna de registro. Nada. Nada. E aí entra uma questão que eu acho muito importante, né? Que é a questão da autocrítica. Que o Gabriel não demonstra ter. Se ele tiver um amigo mesmo, um amigo de verdade, deveria falar para ele: cara, você tem que ter autocrítica, tá jogando mal um tempão. Não dá para dar as entrevistas que você dá. Ele já deu várias. Que parece que está tudo bem. E outra coisa, não dá para o cara perder um título da Copa do Brasil para o São Paulo, com um time muito inferior, e sair dando entrevista meio que sorridente no Morumbi, falando que cumprimentaria o Dorival de novo, depois de ter feito uma semana antes aquela situação. Pô, peraí. Quer cumprimentar o Dorival? Cara, chama para um churrasco, vai na casa dele, convida para ir em casa, manda flores, caixa de bombom, caixa de cerveja, vinho, o que quiser. Cumprimenta essa bola rolar, né? Vai lá no campo, dá um forte abraço no cara, tal. Mas agora, na coletiva, meu irmão, tudo tem seu momento, né? Pô, peraí. Na presença de todos aqueles jornalistas, qual é o intuito daquilo? Aí ele dá entrevista lá no Podpah, um bate-papo mais do que uma entrevista, né? Ele se sente tão à vontade lá com os rapazes que ele começa a jogar charme pro Corinthians. Que isso, meu amigo? Você joga no Flamengo. O jogador do Flamengo tem que jogar charme para time nenhum, não. Como jogador do Fluminense, não tem que jogar charme para o Flamengo, do Corinthians não tem que jogar charme para o Palmeiras, né? Você imagina se amanhã, vamos imaginar assim, um jogador do Corinthians, o Cássio. Você acha que o Cássio, se fosse dar uma entrevista e o entrevistador tivesse com a camisa do Flamengo, o Digão estava com a camisa do Flamengo, Igão, perdão. O Igão, o entrevistador, está com a camisa do Flamengo, do Corinthians. Imagina que o entrevistador fosse um rubro-negro. Assim, o Cássio vai dar entrevista, vou imaginar um rubro-negro conhecido, o Ivo Meirelles, cantor. Aí o Ivo Meirelles fala assim: pô, Cássio, você é do Mengão, cara. Ia ser demais, ser um goleiro fantástico. Aí o Cássio começa a falar: porra, não, aquela torcida, né? Pô, aquele estádio cheio, aquela Copa do Brasil que a gente perdeu, porra, deu vontade de olhar para aquela torcida, né? Cara, você acha que os corintianos vão dizer o quê do Cássio? Vão querer esganar o Cássio, lógico.
Porque o torcedor não aceita isso, cara. Você é ídolo de um time, você é o ídolo de um time. Você trata com respeito o rival, mas não joga charme. Ele jogou um charme ali pros caras. Cara, eu achei aquilo assim de uma... Até ingênuo, sabe? Pô, mas que coisa pueril. Como é que você faz isso, meu amigo? Não dá uma... Podia falar o quê? Cara, o Corinthians é um clube muito legal, a torcida do Corinthians me trata com respeito, eu venho aqui em São Paulo, os caras me tratam bem, todo restaurante vem tirar foto, mas, pô, eu sou jogador do Flamengo, meu negócio é o Flamengo, tudo. Se amanhã ele for pro Corinthians, ok, ele muda o discurso. O Vinha deu, vou usar a expressão dos reacts, deu aula essa semana na coletiva de apresentação, né? Deu aula. Ô, Vinha, o colega perguntou, você disse que jogaria só no Palmeiras e tudo, ele falou, eu falei o que eles queriam ouvir. Pronto. Porque é isso. Se alguém perguntasse ao Lázaro há uns 2 anos, há 1 ano e pouco, quando estava jogando com o Paulo Souza, você só jogará no Flamengo, Lázaro? Ele ia falar o quê? Não, eu quero jogar no Vasco. Meu sonho é vestir a camisa do Fluminense. Ah, meu pai é botafoguense, eu vou realizar o sonho dele jogar no Botafogo. Eu vou falar, não gosto desse nunca, cara. Não, aqui só jogo no Flamengo. Tá no Palmeiras. Agora, o garoto foi lá para a Espanha, não estava jogando. Aí vê o Palmeiras, bicampeão brasileiro, time fortíssimo, e fala, ó, quero você. Emprestado, mas quero você aqui. Vai dizer que não? É lógico que é uma ótima oportunidade profissional, ele foi, tá na dele, coitado. Tem que seguir o caminho dele. E o Vinha foi a mesma coisa. Esse tipo de pergunta, aliás, é uma pergunta pífia, né? Ela só faz sentido se você está falando com um jogador que tem uma história no clube. Uma grande história, né? Porque um cara que tem uma grande história, ele pode pensar, não quero jogar em outro clube. Um Dudu. Dudu, você jogaria em outro clube brasileiro? Pode fazer sentido. Ele já jogou em outros. Mas a grande história dele é no Palmeiras. Então, para o Dudu, faria sentido essa pergunta. Ele pode até dizer, sei lá o que ele diria. Mas ele tem uma história do Palmeiras. O Dudu é o maior jogador, na minha opinião, do Palmeiras nessa era de vitórias. É o mais importante. Para mim é o Dudu. Ele é o cara da virada do Palmeiras e participou da maioria dos títulos, fora um que ele estava lá no Oriente Médio, lá, que ele teve que jogar lá um tempo, tal, prestado e voltou. Agora, o Vinha não tinha essa história no Palmeiras. Então, assim, esse tipo de coisa, o Gabigol poderia evitar, sabe, responder com educação. Então, assim, me parece às vezes, assim, além da falta de autocrítica, passa uma sensação, assim, eu posso tudo. Eu falo e acabou. Eu sou ídolo da torcida, porque ele sabe que vai ter a defesa incondicional de uma parte dela, mas a outra parte não concorda com isso não, tá? Existe também uma reação muito forte de pessoas que não gostam desse tipo de coisa. E eu penso o seguinte, primeiro lugar o clube, segundo o clube, terceiro clube, quarto clube, o quinto clube, só interessa o clube. Jogador, passa, meu amigo, passa. E o maior ídolo de todos que o Flamengo já teve, ele é o maior ídolo até hoje, porque para ele era o Flamengo primeiro, segundo, terceiro. O Zico nunca se colocou acima do Flamengo. O Zico sempre serviu o Flamengo, sempre pensou no Flamengo, sempre se voltou para o Flamengo. O Zico ganhou um brasileiro, o Flamengo jogou machucado e vendido para a Udinese, cara. Ele estava machucado na final de 83, já estava vendido para a Udinese, ninguém sabia, nós só soubemos depois, né, do jogo final contra o Santos. Ele faz um gol com 30 segundos, e essa imagem é muito marcante, tem no YouTube. Você pega e vê os primeiros minutos do jogo, o primeiro minuto, o Flamengo perdeu 2-1 em São Paulo, ele faz o gol com 30 segundos, ele já volta ao meio do campo, já batendo palmo, chamando os outros, vamos lá, que o Flamengo tinha que fazer 2-0. Quer dizer, estava ali liderando tecnicamente, espiritualmente, de todas as maneiras o time do Flamengo, e estava vendido. Já estava vendido e jogou machucado. Jogou machucado aquela partida. Por isso o Zico é o Zico. Por isso 3 de março está chegando, é Natal. Como bem definiu o Ricardo Gonzalez, nosso amigo Ricardo Gonzalez, jornalista lá do Sport TV, nos tempos que ele ainda era colega lá do JB, quando ele cunhou essa frase. 3 de março, é o Natal. O Natal é Natal. Dia que nasceu o Zico. Para o rubro-negro é o Natal. É isso mesmo. É o Salvador, é o Messias, é a porra toda. Porque é o Zico, porra. Então, assim, eu penso assim, futebol é o time, primeiro clube, o resto não importa. Os jogadores passam, cara. Todos eles passam e poucos conseguem manter uma grande identificação ao longo de suas vidas até o final. Isso é exceção. No caso do Flamengo, mesmo você pega jogadores de 81. O Tita foi jogar no Vasco. O Tita abriu mão de jogar uma Copa do Mundo que queria jogar na posição do Zico. O Tita não é ídolo do Flamengo como é o Zico, claro, mas também poderia ser um ídolo como o Adílio é, como o Leandro é. Mas fez uma escolha. O Bebeto, quando foi para o Vasco, a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Bebeto e Flamengo. Ele fez uma escolha, um direito dele. Mas você abre mão de um pouco da parte daquela idolatria. O Gabriel, ele poderia jogar no Flamengo até o final da vida profissional dele e ser um ídolo eterno. Mas para isso ele tem que jogar, gente. Ele tem que entregar. Não dá para viver de 2019, 20, 21, até 22 que ele jogou bem. Foi uma temporada péssima e assim, a falta de autocrítica, ele não demonstra. Por isso que eu digo, se tem um amigo de verdade, tomara que tenha um que fale para ele que ele ouça. Porque o tempo está passando. O tempo está passando, o Pedro está fazendo gol. Tem isso.